Olá, acabou a chuva e chegou o frio, meu amigo. Bem-vindos ao nosso canal Observatório 7, um canal de vídeos que você curte toda terça-feira, aí vídeos de diálogo entre a história e outros saberes aqui dos nossos 7 saberes do canal, onde você acompanha séries como a série Ancestrais, a série sobre a Idade do Bronze e agora estamos na série da Idade do Ferro. Mas na quinta-feira a gente tem colocado aqui um plus para você que já se inscreveu no nosso canal. Então marque aí, acione aí o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal e entenda de que isso daqui é uma série. E nós estamos falando nessa série de podcast, que é uma linguagem mais à vontade. Nós estamos falando aqui sobre os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E nesse momento a gente vai trabalhar sobre o capítulo 8. Então, meu amigo, se você caiu de paraquedas agora e você não ouviu os anteriores, não adianta ouvir esse podcast. Você tem que voltar lá no primeiro e tem que assistir eles em sequência, ok? E onde é que eu encontro essa sequência? Abre o nosso canal, você vai ver aí a barra e o menu na parte de cima. Você vai clicar em playlist e aí você tem os assuntos do nosso canal. Então, meu amigo, procura aí a playlist Gênesis e coloca aí para ver todos os vídeos e ela vai te mostrar em sequência a ordem dos vídeos, que na verdade são podcasts. Alguns de vocês têm pedido aí, Observatório, coloca aí pra gente no Spotify, outras mídias. Gente, curto pra caramba podcast, escuto muitos em outras mídias. Mas para que eu pudesse migrar para outras mídias, eu precisaria ter mais tempo. Infelizmente, um tempo que eu não tenho para administrar tudo isso. E eu tenho outras demandas na minha vida pessoal, faço isso aqui de maneira voluntária, mas eu tenho minhas limitações também. Eu peço que vocês sejam compreensivos em algum momento, quem sabe, mas por enquanto não dá, galera, não dá. Eu tenho que me focar aqui só nesse canal do YouTube e tenho que cuidar da minha vida pessoal e das outras coisas que são minhas responsabilidades, tá bom? Meus amigos, vamos lá, sem mais delongas, bora para Gênesis 8, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que aconteceu depois do dilúvio. É muito importante a gente começar aqui falando sobre o verso 1 deste capítulo, onde tem uma expressão bem interessante para você compreender como é que os profetas descreviam a Deus numa linguagem que é um pouco diferente do que nós usamos e entendemos hoje. Então, nós já passamos por esses hebraísmos, que são essas expressões típicas do hebraico e da mente do povo oriental, quando a gente viu o capítulo 6 e eu falei para vocês sobre o arrependimento de Deus. Essa é uma expressão que não indica que Deus mudou de opinião, mas que ele mudou de ação. Porque o pensamento concreto é a marca do pensamento oriental. Eles não têm um pensamento teórico e tal. Na mente do hebreu antigo, do israelita, quando ele pensa, quando Deus diz alguma coisa, ele já está fazendo. Então, por exemplo, você encontra aqui em Gênesis 8, verso 1, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e tarará que estavam com ele dentro da arca. O texto não quer dizer que Deus havia se esquecido deles. Deus não se esquece. O texto não quer dizer que Deus não estava prestando atenção à situação deles e agora, opa, tem Noé lá que ficou lá na arca e tal, vou ter que dar um jeito nele. Não, o texto não quer dizer isso. Essa é a maneira como nós lemos ou leríamos o texto ou uma expressão dessas na linguagem moderna. Mas isso seria anacronismo e nós aqui temos que nos desprender da nossa própria época e fazer um exercício para pensar e para nos colocar no lugar do ouvinte de Moisés, que é o autor desse texto. Naquela época e naquela forma de cultura onde eles viviam, o pensamento era concreto e prático. Então, lembrar-se de alguém não quer dizer que você tinha esquecido e agora tinha vindo à sua mente essa pessoa. Lembrar-se de alguém quer dizer que você tinha definitivamente entrado em ação para fazer alguma coisa por aquela pessoa que não havia sido feita antes.
Então você vai ter essas expressões idiomáticas aí usadas para descrever as próprias ações de Deus. Por exemplo, arrependeu-se Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus vai colocar um outro projeto, uma outra maneira para cumprir os seus propósitos. Os propósitos de Deus já estão estabelecidos, eles não podem ser mudados. Mas as circunstâncias para se chegar ao resultado final desses propósitos, elas podem mudar e mudam ao longo do tempo. Então o arrependimento de Deus implica em mudança de ações. Por exemplo, Deus havia decretado destruir Nínive, mandou o profeta Jonas pregar lá, mas o povo se arrependeu e Deus então revogou a sentença, ele muda. Você tem o povo clamando no Egito, e aí diz o texto assim do Êxodo que Deus ouviu o clamor dos seus filhos. Mas como assim? Deus não estava ouvindo o clamor deles antes? Porque eles já estavam lá escravos há 400 anos. Não, quer dizer que quando ele ouviu, não quer dizer que ele está com a capacidade de ouvir o som das orações antes não ouvia. Ou que ele está prestando atenção e antes não prestava. Ouvir quer dizer que ele entrou em ação para libertar o seu povo. Eu ouvi o clamor dos meus filhos, fui lá e resolvi o assunto. O ouvir implica em atividade. Esse ouvir implica em entrar em ação. Assim como em Gênesis 8, lembrar-se, Deus se lembrar de Noé, não quer dizer que Deus tinha esquecido, quer dizer que agora ele entra em ação para fazer uma coisa nova por Noé. Que será o quê? O tema do capítulo 8 é: as águas vão diminuindo e vão escoando. Então a primeira coisa que Deus faz, no verso 2, ele fecha as fontes do abismo e também as comportas do céu. Então para a chuva e se detém os efeitos das fontes do abismo. Volte lá no podcast anterior, do capítulo 7, que a gente comentou sobre o que seriam essas fontes do abismo. Esse fenômeno que está acontecendo aí e que provoca as inundações, na minha opinião, ele tem muito mais relação em inundar tudo do que as próprias chuvas. Ele cessa, e aí o verso 13 descreve que as águas começam a escoar, e elas vão escoando continuamente sobre a terra. Mas você pergunta assim, mas estão indo para onde? Então agora começa uma série de processos geológicos que a gente tenta presumir, mas não tem ideia, e que continuam sendo tão cataclísmicos quanto os próprios processos de inundação. E aí a galera lá do criacionismo, lembrando que esse daqui não é um podcast sobre criacionismo, é um podcast de leitura do texto, de leitura teológica, mas nós podemos nos servir de algumas ferramentas, de algumas conclusões deles. E eles vão levantar uma série de questionamentos. Por exemplo, será que esse seria o momento que os continentes estão se partindo? Porque é inequívoco que nós tínhamos antes uma Pangeia, um continente. Quando foi o momento que esse continente, esse mega continente único se partiu e se separou a África da América do Sul, por exemplo, e coisas assim? Nós não sabemos. Foi antes do dilúvio? Nós não sabemos. Foi durante o dilúvio? Não sabemos. Foi progressivamente depois do dilúvio? Nós não sabemos. Então, o que sabemos é que quando as águas vão escoando, vão se formando os oceanos e mares que nós temos. E é curioso, a gente for falar só sobre esse assunto aí, lugares onde nós temos mares internos, mares que secaram, peixes que estão em lugares que são peixes e criaturas específicas do oceano, mas que vivem dentro de bacias hidrográficas e tal. É muito curioso a gente ver a questão da biologia, como ela se distribuiu de uma maneira que mostra que existiu uma grande inundação. E como a gente vai encontrar fósseis de criaturas marinhas, mesmo no topo de montanhas, não que essas montanhas já estivessem lá e foram estas montanhas cobertas da água, mas são esses movimentos geológicos que se dão agora, descritos aqui em Gênesis 8, que vão fazer com que essas montanhas se ergam. E esses vulcanismos decorrentes nesses processos geológicos vão empurrar as camadas da Terra de forma que nós vamos ter uma abrupta subida dessas geologias, levantando o solo do oceano, e por isso
encontramos fósseis marinhos no topo de montanhas. Mas é claro, aqui a gente tem que caminhar com cuidado. Eu acho que isso daqui é uma conversa para quem é especialista nessa área. Sobre geologia, eu já dei referência aí de um livro que eu acho que vale a pena ser lido, que é Uma Breve História da Terra, do geólogo Naor Neves. E existem outros mais aí que vale a pena ser examinados. Mas eu vou ficar aqui dentro da proposta do canal, que é fazer uma análise teológica, e o que a gente vê no capítulo 8 é justamente o processo do planejamento de uma reestruturação da vida na Terra em andamento, em que Deus está fazendo, no capítulo 8, quase que uma nova criação, como a gente viu lá em Gênesis capítulo 1. Mas agora, essa terra está saindo das águas novamente. E eu me pergunto se esta memória que foi deixada nos filhos de Noé sobre esses eventos não teria muito a ver com, no futuro, os descendentes deles, ouvindo essas histórias, construírem os mitos que construíram. Por exemplo, um mito muito comum nas sociedades antigas que a gente encontra é o mito de um gigante primordial que foi dividido e dele foi feito os elementos da terra, como as montanhas, as planícies, os rios e as fontes e tudo mais. Mas esse gigante primordial, ele é despedaçado. E muitas vezes também esse mito primordial tem a ver com uma terra saindo das águas. O que acontece muito, por exemplo, mitos como o do Egito, onde tem uma montanha primordial que surge das águas. E você vai ver que as montanhas, elas têm uma relação cultica muito grande em todas as grandes religiões da pré-história e do mundo antigo. E mesmo as grandes religiões antigas vão ter sempre a figura de uma montanha. Por quê? Porque a Arca de Noé, ela vai pousar sobre uma montanha. Querendo ou não, aquele local vira um local memorável, uma referência onde moram os primeiros civilizadores. E não seria impossível a gente imaginar que a própria família de Noé, que é a família da qual vai descender todos os povos, tenham sido lembrados pelos povos pagãos como alguns dos primeiros deuses. E esses deuses moravam em montanhas. E você encontra essa ideia em todas as religiões do mundo antigo, ok? Então não deixa de ser um aporte aqui muito interessante para a gente pensar nos desdobramentos disso. Mas o que a gente percebe aqui é que a arca então repousa e os animais saem e começam a se espalhar sobre a terra, ok? A partir daí você vai ter essa multiplicação dos animais e veja, os animais eles têm uma taxa de reprodução e de multiplicação muito diferente entre si. A gente tem espécies aí predadoras que produzem ninhadas mais lentamente e a gente vai ter alguns animais que sobrevivem muito mais tempo sem alimentação, como a gente tem também animais que proliferam e produzem muito rapidamente. Roedores, coelhos, algumas aves, a taxa de multiplicação deles é absurda. Eu estava lendo um tempo atrás quanto tempo uma espécie de pássaros, ali acho que eram estorninhos e tal, pássaros que foram levados da Europa e introduzidos no continente americano, em quanto tempo eles povoaram o continente inteiro. Eles levaram 50 anos apenas para literalmente povoar e se tornarem comuns no continente. Então, esse espalhar-se dos animais é uma outra coisa maravilhosa de ser estudada. A gente tem assim pálidas referências aqui no texto, mas é muito interessante como eles se distribuíram sobre a Terra. E fica uma pergunta assim, há quanto tempo atrás foi o dilúvio? Então, gente, se você está fazendo essa pergunta, provavelmente não ouviu o podcast do capítulo 5, onde eu falo sobre datações, cronologias, idade da Terra. E eu disse lá, e queria que você voltasse para ouvir a explicação completa da minha postura, eu disse lá que eu, aliás, não assumo nenhuma idade. Nem assumo a idade da vida na Terra como datada pelos evolucionistas,
nem assumo esse tipo de datas populares assumidas por alguns movimentos que pretendem ser teológicos, tipo os caras que defendem que a Terra tem 6.000 anos, o dilúvio teria sido há, sei lá, 4, 5 mil anos atrás. Para mim, não. Eu não tenho certeza de nenhuma data. Se isso foi num passado mais recente, para mim tudo bem. E se o dilúvio foi uma catástrofe há muito, muito tempo atrás, e há uma longa história humana aí, maior do que alguns presumem, eu também não teria nenhuma dificuldade com isso, entendeu? Eu não tenho dificuldade, vou abordar esse assunto de novo quando a gente falar sobre a formação dos povos e da diversidade étnica do ser humano sobre a Terra, que isso vai vir aí nos próximos episódios, e quando a gente falar sobre a pré-história humana, que vai vir nos episódios aí que a gente vai abordar o capítulo 9, 10 e 11, que são os capítulos finais da nossa série. Mas esse dilúvio pode ter realmente acontecido há um bom tempo atrás, não vamos aqui colocar nenhuma data, e ele dá tempo para ocorrer um outro fato comprovadíssimo na história natural do nosso planeta, que é o que a ciência chama de Era do Gelo. O que é a Era do Gelo? É um período de tempo na história antiga da Terra, quando o planeta passou por um grande resfriamento e as calotas polares desceram muito em alguns lugares, aí, pelo menos até os subtrópicos, e congelaram com uma capa intensa, e o gelo crescendo tanto sobre a Terra, com tantos invernos prolongados que nunca derretiam e só se acumulavam, o gelo vai se acumulando, vai crescendo, os mares vão enxugando com isso, porque o gelo não derrete, ele vai se acumulando, ele vai tomando tudo, e são assim, essas glaciações são, se você der um Google aí, procurar glaciares, coloca aí glaciares da Argentina ou do Chile, e se você conseguir achar uma foto que tem pessoas perto, você vai ver que são literalmente montanhas de gelo puro, Isso aí tomou boa parte da Terra. E com isso, os oceanos abaixam o nível e criam-se pontes de terra conectando muitos lugares. Por exemplo, assim, Inglaterra fazia parte do continente europeu, estava ali meio debaixo do gelo, às vezes saía um pouco do gelo, voltava e tal. Você vai ter o Mediterrâneo no máximo como um lago, e a África em muitos pontos emendada com a Europa. Você vai ter pontes de terra que aparecem então conectando completamente a Austrália com o Sudeste Asiático e por aí vai, entendeu? Inclusive uma ponte de terra que liga a Sibéria com a América do Norte. Quanto tempo durou essas pontes de terra e quanto tempo teria durado essa era do gelo? Lembrando assim que o gelo ia e voltava em alguns lugares, até avançava em outros e tal. Quanto tempo isso durou? Nós não sabemos. A proposta científica tem aí milhões de anos e tudo mais. Do ponto de vista lá dos criacionistas, eles vão ler o mesmo fato sob uma perspectiva um pouco mais rápida. Como eu tenho dito para vocês aqui no canal, essas questões em conflito de ciência e religião, elas nunca são sobre os dados. E é isso que eu quero que você entenda. Por isso que é legal você estudar ciência, mesmo que você não concorde com tais propostas científicas. Porque você tem que aprender o seguinte: a discordância de quem tem uma leitura ortodoxa do texto de Gênesis para quem tem uma leitura, por exemplo, materialista, evolucionista, naturalista. Porque evolucionista também tem cristãos aí evolucionistas, né? Mas quem tem uma leitura da história da Terra do ponto de vista materialista e naturalista, a diferença desses para os religiosos mais ortodoxos, que estão entendendo o texto como uma verdade revelada por Deus, é meramente uma diferença de interpretação dos dados. Quando você pega a interpretação materialista sobre a história natural da Terra, eles se baseiam em uma cosmovisão na qual eles se veem obrigados a interpretar tudo sempre do ponto de vista de que não existe Deus e que não há outra explicação
a não ser o desenvolvimento de processos naturais. E para isso tem que invocar o Deus tempo, e você precisa de uma contagem de tempo imperceptível de milhões e milhões de anos para justificar determinados milagres, determinadas mudanças. Mas os fatos os quais eles analisam são fatos verdadeiros, são reais, e são os mesmos fatos aos quais, por exemplo, aquela galera lá do criacionismo, ou do design inteligente, ou de outras vertentes aí, elas vão analisar. Então ambos acreditam nos mesmos fatos, mas interpretam de maneira diferente. E por que interpretam de maneira diferente? Porque todo mundo é tendencioso. Eu, por exemplo, sou tendencioso no meu canal. Muitas vezes o pessoal diz assim, mas você está sendo tendencioso para o lado cristão. Mas claro, eu sou uma pessoa que tem um pressuposto de que Deus existe, e eu tenho um pressuposto de que ele se revelou num livro chamado Bíblia. E eu interpreto o mundo com base nesse meu background, e eu entendo o mundo com base nessas lentes que eu tenho. Quem tem óculos diferentes do meu, enxerga coisas diferentes do que eu, mas olhando para os mesmos objetos. Enxerga com cores diferentes, lê o mundo de forma diferente. Eu não estou preso àquela forma de ver. Mas, se preciso for, eu posso inclusive usar os óculos deles. E se a gente cruzasse as duas lentes, que tipo de imagem se formaria? Não seria interessante um diálogo da fé e da ciência e a gente aprender uns com os outros? Por exemplo, quando Darwin, do qual, por exemplo, eu discordo quanto à origem comum das espécies, eu vou discordar dele. Eu não consigo concordar que todos os seres vivos do mundo descendem do mesmo ancestral comum. Mas Darwin mostrou uma coisa interessante ao mundo, que as espécies não são fixas. E havia entre os criacionistas o erro de entender que Deus tinha criado os animais fixos, sem nunca mudar. Hoje, eu não conheço nenhum criacionista que acredite no fixismo das espécies. Todos acreditam que a seleção natural ela atua de maneira a produzir especializações nas criaturas. Certo? Então esse tipo de mecanismos vai entrar agora depois do dilúvio, quando pequenas populações de animais começam a povoar uma terra desolada, que vai ter muita oferta de alimento. Você imagina, saíram dali, inclusive havia carcaças de animais, com certeza, né, que haviam sido destruídos, ou das águas que estavam baixando e foram deixando coisas para trás. Você vai ter novos nichos ecológicos que vão se formando, e você tem agora um processo que a gente vê aqui da água escoando, de vulcanismos que sem dúvida aconteceram nessa época. Esses vulcanismos, eles podem ter sido o que produziu a era do gelo, porque muita emissão de fumaça dos vulcões, refletindo a luz do sol, ajuda a resfriar a Terra. Outra coisa que pode ter acontecido e ajudou na produção de uma era do gelo as diferentes correntes oceânicas circulando o globo com muita água doce misturada com água salgada. É bem interessante se assistir. Tem um filme aí de Hollywood, eu acho que o nome do filme é Um Dia Depois de Amanhã, mas não tenho certeza, mas é um filme que conta a história de um pessoal que está vendo as mudanças climáticas e de repente essas mudanças climáticas alteram o rumo das correntes oceânicas. E esse rumo das correntes oceânicas alterada, devido ao deslize de gelo e a diferença da saturação da água do mar, de repente altera tudo e produz correntes geladas que trazem e muda tudo, e a Terra entra instantaneamente numa era do gelo. É uma proposta, claro, de ficção, mas que é bem interessante você imaginar como os próprios cientistas que não creem na Bíblia, eles começam a especular algumas ideias de como isso pode ter acontecido realmente muito rápido. Então a gente olha para a fauna do mundo da Era do Gelo e você já encontra os animais que nós temos hoje em dia, porém algumas outras espécies que não conseguiram sobreviver, porque quando esse mundo da Era do Gelo também vai sendo alterado, o gelo vai diminuindo e os ecossistemas vão sendo alterados, esses animais não conseguem sobreviver em novos ecossistemas e eles vão desaparecendo. Só para você ter uma noção, eu estava lendo outro dia qual era a datação estimada
para o desaparecimento dos últimos mamutes, que teriam desaparecido lá em ilhas da Sibéria e tal. Gente, esses animais teriam sido contemporâneos de Abraão, que viveu aí algo em torno de 2000 e 1800 antes de Cristo. Então veja, é muito recente. E você tem uma série de animais que vagaram, se especializaram em alguns lugares, mas não sobreviveram em outros. Você tem elefantes que se especializaram e sobreviveram na África e na Índia, mas eles vagaram por todos os lugares, inclusive nos continentes americanos, e eles se especializaram em espécies das mais diferentes, com formas, com pelagens, exatamente como a gente vê, por exemplo, os cães, num processo, é claro, de seleção artificial, produzindo novas formas de raças com orelha de um tipo, focinho de outro, de diferentes alturas, cães pequenos, cães grandes, com cores, com formatos, personalidades muito diferentes. Então essa modificação animal, ela ocorre a partir do momento que esses tipos básicos de animais que saíram da Arca de Noé começam a se espalhar pelo mundo. E como tem essas pontes de terra da Era do Gelo, eles vão povoando, eles vão ocupando determinados lugares e em alguns lugares eles ficam com pequenas populações isoladas, porque, é claro, não tem muitos animais. São poucos, eles estão demorando até que eles se reproduzam. Então eles migram, e migram sozinhos. E é interessante que em alguns lugares, quando essas pontes de terra terminam e o gelo começa a derreter e os mares começam a subir, essas populações ficam isoladas. E aí produzem uma série de variedades incríveis. Por exemplo, você tem uma população de marsupiais que ficou isolada na Austrália, e na Austrália você não tem quase outros animais placentários e de outros tipos, a não ser lá uns répteis que foram para lá e esses marsupiais. Por outro lado, você vai ver que os marsupiais desaparecem no resto do mundo, com exceção aqui das Américas, onde você vai ter aí algumas variedades, como cuícas e gambás, arborícolas e tal, mas o restante dos marsupiais perde terreno para outras formas de animais placentários semelhantes e eles somem. Você vai ter animais como, por exemplo, da ilha de Madagascar, ficam lá isolados e se desenvolvem como endêmicos, ou seja, típicos daquele local. Você tem o exemplo das Ilhas Galápagos, como cada ilha começa a desenvolver determinadas características nos animais que lá conseguiram alcançar aquelas ilhas. E essa especialização, ela acontece nas mais diferentes formas e nos mais diferentes tamanhos. Pra você ter uma ideia, a gente tem elefantes enormes, né? Mamutes enormes, e você tem algumas ilhas onde foi encontrado fósseis de mamutes anões. Inclusive na ilha de Creta você tinha uma variedade de elefante e de hipopótamo pigmeu, que foram como para essa ilha no meio do Mediterrâneo? Foram para lá em um momento que o mundo estava muito diferente, a Era do Gelo tinha abaixado o nível dos mares e pontes de terra estavam conectando todos esses lugares. Quando a água voltou a sumir, esses animais ficaram isolados. E aí tem uma regra muito interessante em biologia, que são as criaturas insulares que desenvolvem tamanhos específicos. Então, por exemplo, numa ilha onde tem pouca oferta de alimento, a tendência dos animais é desenvolver o nanismo e ficarem animais pequenos, porque o menor come menos. Como a gente também vai ter o contrário, na Era do Gelo, os animais continentais tendem a ficar muito maiores e até gigantes. E você vai ter mamíferos gigantes andando por toda parte, porque o maior tem mais resistência, tem mais gordura e mais resistência ao frio. E você tem um continente amplo, com pouca competição, e esses animais têm mais fartura de alimento e desenvolvem-se espécies assim gigantescas, como, por exemplo, o preguiça gigante, né? Ou o megatério, que percorreu aí a América do Sul em variadas espécies, mas depois, quando o clima muda e crescem grandes florestas, esses animais vão sumindo, eles desaparecem misteriosamente, nós não sabemos exatamente como, e fica só uma variedade muito pequena que se dá muito bem
no meio da floresta das árvores e se adaptou para isso, que são os bichos preguiça que nós temos aqui nas florestas sul-americanas. Então perceba, existe uma diversidade incrível. Só para você ter uma ideia, eu estava lendo um tempo atrás uma revista, a Science, e ela falava sobre como todos os macacos aqui da América do Sul, macacos do Novo Mundo, e todos os roedores do Novo Mundo têm um DNA muito similar e conectado ao DNA dos macacos e roedores da África. Ou seja, os roedores que temos aqui, como capivara, cutia, todas essas criaturas aqui da América do Sul, ou os macacos que temos aqui, eles tiveram que vir através da África em algum momento. Que distância estava a África da América do Sul nesse momento? Esses são os grandes mistérios. Não acho que a proposta naturalista da evolução tenha uma resposta. Também não acho que o criacionismo tem resposta para tudo isso. Eu acho que é tremendamente intrigante e instigante. Acho divertidíssimo de estudar esses assuntos. E eu acho que a gente tem que ter a visão aberta para ouvir ambos os lados e coletar os dados e ver onde é que os dados vão nos levar. E a gente tem que ter um pouquinho de humildade e tem que ter até alegria em estudar esses assuntos. Eu acho muito triste quando a gente fecha o diálogo de uma maneira ignorante e começa a descrever o outro lado lá, o pessoal que não crê no texto bíblico aqui como tudo sendo do diabo. Eu acho isso tremendamente pobre e estimulo que vocês que ouvem meu canal nunca tenham esse tipo de atitude, que eu acho infelizmente ridículo. A gente tem que ouvir eles e no que eles discordarem da gente. E se eles falarem o contrário da Bíblia? Então, a minha postura é sempre a mesma. Deixa a ciência lá no laboratório fazendo ciência e vamos ouvi-la. E vamos ouvir a palavra de Deus. E entendendo que quando uma contradiz a outra, ou a gente não entendeu o texto bíblico muito bem, ou eles interpretaram alguns dados com pressupostos errados e a ciência, nesse caso, fez uma interpretação equivocada, ou ambos, ciência e religião, ambos estão errados, talvez tenha até uma outra resposta que ainda vai ser descoberta. Então, meus amigos, tenhamos humildade e a gente deixa o tempo passar e o diálogo fluir, e a tendência é que o mesmo Deus que revelou a Bíblia também se revelou na natureza. Em algum momento, Bíblia e revelação na ciência, elas entram em harmonia. Mas a gente tem que ter paciência para isso. Esse diálogo, ele dura muito tempo e ele sempre é levado para extremos e sempre todas as pessoas são tendenciosas. Os religiosos são tendenciosos e, inclusive, os cientistas também são tendenciosos às suas percepções pessoais, gostos e preferências pessoais, e não tem como negar isso, pessoal. E aí a galera da ciência aí que não acredita na Bíblia, os cientistas ateus, porque nós temos dos dois, né? Temos cientistas crentes e cientistas ateus. Tem que se admitir de que não existe esse mito da imparcialidade científica. Isso não existe. Eu poderia dar vários exemplos para vocês. O mais clássico é o exemplo de Albert Einstein, que era um camarada que tinha uma concepção de Deus assim parecida com a concepção do judeu filósofo Baruch Spinoza, um Deus praticamente do panteísmo. Embora Einstein fosse judeu, ele não tinha uma percepção de Deus igual do judaísmo, um Deus que se revela. O Deus de Einstein era um Deus distante, mais voltado aí para a natureza, para as leis da natureza, mas não um ser pessoal. E Einstein tinha uma percepção de que o universo era eterno, até o ponto que foram descobrindo, com base na própria teoria da relatividade, um processo de expansão do universo, e um padre, o Lemaitre, ele vai desenhar, digamos assim, a teoria da expansão cósmica, que depois vai ser chamada de Big Bang, e quando apresenta para Einstein, ele diz, não, mas não é isso aqui. Diz, não, mas eu usei os cálculos, os seus cálculos, as suas equações.
E Einstein não queria acreditar num primeiro momento porque ele se desgostava com a ideia da criação. Tanto é que quando ele finalmente faz o diálogo com Lamaitre, que é um físico e também um religioso, Einstein diz assim, olha, é uma explicação maravilhosa sobre a criação. Porque ele sabe que a teoria dele chegou à conclusão de que existiu um momento da criação do cosmos. Ele não queria isso. Então veja, todos nós somos tendenciosos, sempre. E tendenciosos ao quê? Às nossas preferências, à nossa cosmovisão. E nós interpretamos todos os dados disponíveis com base naquilo que nós acreditamos. Mesmo que você seja ateu. Então é por isso que eu acho que o diálogo ele tem que ser aberto, ele tem que ser interessante e ele tem que ser praticado. Para a gente ir para a conclusão aqui sobre esse período de Gênesis 8 e sobre o que falamos da Era do Gelo, não sabemos quando essa Era do Gelo termina, mas conciliando aqui Bíblia e história natural, eu diria para você que a gente vai chegar na época dos patriarcas e possivelmente a gente ainda tem efeitos da Era do Gelo. Porque um dos efeitos da Era do Gelo é o ressecamento. Conforme tudo congela, o mar abaixa e um processo de desertificação. Não é curioso quando você lê o livro de Gênesis, você que vai ler adiante aí dos 11 primeiros capítulos, quando você chega na época de Abraão, a terra de Canaã, por exemplo, é um país descrito como o jardim de Deus, verdejante. Se você olha aí os jornais, filmes sobre a Palestina hoje, o lugar é feio, o lugar é pura pedra e deserto. Não parece o jardim de Deus. Quando você olha as civilizações que floresceram lá na Suméria, você pensa assim, mas por que escolheram um lugar tão feio? Porque quando você olha nos jornais, nas revistas, você dá um Google aí, coloca imagens do Iraque, você só vê deserto. Você só não vê uma paisagem atrativa. Mas aqueles lugares eram tremendamente diferentes. Inclusive o Saara foi tremendamente diferente. Existe um processo de desertificação que começa por ocorrência da Era do Gelo. Porque o clima todo resseca, está tudo congelado, e então na região mais equatorial, onde não tem gelo, esses lugares começam a ressecar. Quando você lê o livro de Gênesis, você vê esse quadro descrito historicamente. Você tem seca na época de Abraão, você tem uma grande seca e fome na época de Isaac, depois você tem uma grande seca e fome na época de Jacó, e esse pessoal está sempre peregrinando e buscando refúgio no Egito, que tem o rio Nilo abastecendo, mas o clima está mudando. Você tem na época de Abraão paisagens verdejantes com carvalhais sendo descritos ali em Canaã, mas isso tudo de repente começa a desaparecer e o lugar começa a ficar seco. Então esse processo ocorre no mundo inteiro, não só ali. São as grandes mudanças pós-dilúvio que vão acontecendo e vão transformando climaticamente, e o clima vai alterando a vegetação, o relevo vai modificando e vai alterando os animais que vão se adaptando e vão se especializando em seus nichos, e passam-se séculos que a gente não tem um acompanhamento dessa especialização da vida, da botânica e da zoologia, mas ela produz a variedade de vida que nós conhecemos hoje na natureza atual. Concluindo, galera, a gente tem aqui o verso 22 que diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É uma sentença que Deus coloca no final do capítulo 8. É como se antes do dilúvio tudo fosse muito diferente, inclusive o clima, e depois do dilúvio alguma coisa aconteceu na terra que a gente começa a ter estações do ano muito bem marcadas, e aqui se tem as primeiras referências a frio, a inverno, a marcação de estações, e inclusive os primeiros povos e civilizações eles vão se dedicar a seus primeiros mitos religiosos a descrever por que e como acontecem as estações do ano, que é um tema mítico muito importante que a gente vai ver na Suméria,
no Egito e em sociedades primitivas no mundo inteiro. E isso conecta a gente com os próximos estudos que você não pode perder, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-história bíblica. Vai ser bem interessante, não perca, vai ser bem legal. Acompanha a gente, divulga o canal para a gente continuar crescendo aí, se dá uma força para a gente. Mais pessoas estão ouvindo sobre teologia. Lembrando que esse daqui é um estudo de teologia, ok? Quem curte a área de história, é terça-feira, a gente segue com a nossa série, que também é imperdível. Valeu, meus amigos, fique com Deus e lembre-se, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Mestre Jesus. Grande abraço, até a próxima.